Olá, segue então a nossa videoaula do objeto de aprendizagem 4.4, análise de erros frequentes de ortografia. Os erros de ortografia decorrem normalmente da tentativa de fazer corresponder o que se ouve e se diz ao que se escreve. Como o mesmo fonema pode ter várias realizações gráficas e os falantes da língua muitas vezes não conhecem a etimologia, não sabem bem que palavras estão a utilizar, se é um verbo, um nome, uma contração de preposição com artigo, etc., não sabem a flexão das palavras, ou seja, não dominam o essencial da gramática da língua, não estão habituados a ver a palavra escrita e não consultam um dicionário quando têm dúvidas, os erros acontecem. Destes erros de ortografia, poderei assinalar os decorrentes da confusão no emprego de S, dois S's, C de cedilha ou C. S ou Z. Z ou X. X ou CH. G ou J. H. E ou I. O ou U. Ão, com til, e terminações verbais. O hífen. E palavras e expressões homófonas, por exemplo, concerto com S e concerto com C, nós com S e nós com Z, senão, tudo junto, e senão separado, o a, forma do verbo haver, e a, contração da preposição com artigo, e há outros, mas vamos nos focar nestes. Vejamos então a razão destes erros ocorrerem. A grafia das palavras decorre normalmente da sua etimologia, mas também da mera convenção ortográfica. Assim, nem sempre é possível estabelecer regras, ou seja, nem sempre há uma razão para que uma palavra se escreva de uma determinada forma, a não ser o facto de ter sido convencionado que é assim. Vamos ver em específico a confusão entre S, os dois S, o C de cedilha ou o C. Este erro é frequente devido à semelhança sonora e à variação ortográfica entre palavras de origem latina e portuguesa. Erros comuns. Crescer. Muita gente, muitas vezes, se vê o C cedilhado. Assessor. É estranho a pessoa... são estranhas as palavras com 4 S's. Então, a tendência é para substituir um dos pares por um C. Processo e processo, com C de cedilha no final. Licença, também se escreve licença com S, porque o S depois de N, não é? Tem o valor de C. A confusão entre S ou Z. O que é que causa a confusão? O som semelhante, o S entre vogais, tem o som de Z. E a etimologia. A escolha entre S e Z frequentemente depende da forma como a palavra era escrita na sua origem, geralmente o latim ou o grego. E depois, as regras não são muito regulares. Não existem regras rígidas que determinem quando usar S ou Z. Muitas vezes a grafia correta é estabelecida pela tradição, pelo uso, pela convenção. Exemplos. A palavra analisar tem o som Z, escreve-se com S, porque tem origem no latim analisare, por isso tem o S. Já a palavra organizar, que tem exatamente o mesmo som no final, tem origem no grego organizein, por isso usa Z. A confusão entre Z ou X. Se a palavra existe se escreve com a letra X e lê-se como um Z, porque é que a palavra azeitona é escrita também com um Z e não com um X? Tudo se deve a razões históricas, porque a ortografia portuguesa mantém algumas características etimológicas. O X de existir foi motivado pelo facto de haver um X no verbo latino que deu origem a tal verbo português. Existo. E levar-se acima de, aparecer, deixar-se ver, mostrar-se, etc. Tudo isto, estes significados de existir, encontramos-las no dicionário Oasis. No caso de azeitona,
o Z representa normalmente o Z que ocorria em palavras de proveniência árabe. Al-zait, que significa óleo, essência, azeite. E esta definição também encontra no dicionário do mesmo autor. A confusão entre X ou CH. O erro entre X e CH na escrita portuguesa ocorre porque ambos os grafemas podem representar o mesmo som, que é o fonema representado por aquele símbolo, o fonema X. O som de X em baixo ou X em chave é o mesmo. A escolha entre um e outro muitas vezes segue regras históricas e convencionais e nem sempre há uma lógica clara, o que pode levar a confusões. A escolha entre X e CH em certas palavras pode ser arbitrária ou baseada na sua origem etimológica. Palavras de origem indígena ou africana. Muitas palavras que vêm dessas línguas usam o X, xarope, abacaxi. Depois de ditongos, é comum o uso de X. Por exemplo, caixa, peixe. Depois da sílaba em, o X também costuma aparecer após a sílaba em. Enxoval, enxugar. Palavras de origem latina. O CH, já nas de origem latina, é mais comum. Por exemplo, chave, chuva. Agora vejamos a confusão entre o G ou o J. Fonética. Tanto o G como o J podem representar o som G, que é aquele símbolo que ali está, parece um Z, antes de E e I. Por exemplo, em gelo e jeito, o som da primeira letra é o mesmo, mas a grafia é diferente. Então vamos à origem das palavras. Muitas vezes o uso de G ou J é determinado pela origem da palavra. Palavras de origem indígena, africana ou árabe, ou derivadas de outras com já, tendem a utilizar J. Por exemplo, jeito e jiboia são escritas com J. A derivação de palavras também pode influenciar a escolha entre o G e o J. Palavras derivadas de outras que terminem em jar ou gear, verbos, ou que são nomes terminados em agem, igem, ugem, ágio, égio, ígio, ógio e úgio, geralmente usam o G. Por exemplo, viagem é o nome, é com G, enquanto viajar, que é o verbo, é com J. Vemos este exemplo, que muitas vezes calha confusão a quando da escrita. Espero que eles viajem muito agora. Espero que eles viajem, neste caso, viagem é o verbo, então tem que ser escrito com J. Apesar de também existir a palavra com um G, que é o nome, viagem. A viagem foi atribulada. Temos que pensar se é um verbo, se é um nome. Se é um verbo, é com J. Se é um nome, é com G. As palavras homófonas. O A do verbo haver e o A, contração da preposição a, com determinante artigo definido. Há muitas vezes esta confusão. E às vezes, à conta de quererem escrever com H, escrevem com H mesmo quando não leva H. Então, exemplos com H. Há quanto tempo não te vejo? Ou seja, indica tempo decorrido, o tempo que passou desde a última vez que te vi. Depois, há um problema na ligação. Também é com H, porque significa existir. E há muito tempo que não vou à praia, também indica tempo decorrido e também existência, existe muito tempo. E agora os exemplos com a, preposição contraída com determinante artigo definido. Vou à loja comprar pão, indica o lugar. Ela chegará à noite, tempo futuro. Se ela vai chegar à noite, é porque ainda não estamos nesse período do dia. Ela sai à 1h, significa que ainda não é 1h, portanto é um tempo que virá. Ele refere-se àquele livro,
ele oferece o livro à mãe, indica um complemento indireto. E os complementos indiretos das frases começam sempre com este a e nunca com o a do verbo haver. Ele gosta muito de dançar à noite, indica um tempo certo. Portanto, quando indicar tempo decorrido, tempo passado, é com o verbo haver. Quando indica um tempo futuro ou então um tempo certo, é com a preposição e o artigo definido a. Outro par de palavras homófonas, senão e senão. Senão são duas palavras, mas pronto. Em termos de som, elas são semelhantes. São duas expressões distintas na língua portuguesa com significados e usos diferentes. Senão, tudo junto, significa caso contrário, do contrário, a não ser, ou pode ser usado como substantivo com sentido de problema ou falha. Temos aqui um senão, temos aqui um problema. Já senão, escrito separado, é uma combinação da conjugação condicional se com a partícula de negação não. Indica uma condição. Exemplos com senão, uma só palavra. Com sentido de caso contrário. Estude mais, caso contrário, reprovará. Se não, reprovará. Se não, com sentido de a não ser. Não queria nada, senão um pouco de paz. Não queria nada, apenas um pouco de paz. A não ser um pouco de paz. E senão como nome, o tal exemplo que vimos há bocadinho, no último slide. O único senão é o preço, que está um pouco alto. O único problema, a única questão que eu aqui levantaria. E agora exemplos com senão duas palavras, indicando a condição. Se não chover, vamos ao parque. Ou seja, é a condição negativa. Se chover, ficamos em casa. Se não chover, vamos ao parque. Ou seja, quando a condição é na negativa, o se não é separado. Nos outros casos, é junto. Se não, como verbo subentendido. Estavam lá dezenas de pessoas, se não centenas. Não é? Uma forma de verificar se correto é se não ou se não separado é tentar substituir a expressão por caso contrário. Se funcionar, é porque é tudo junto. Outro erro comum. Com certeza e com certeza tudo junto. São duas palavras, é uma locução, não é só uma. Portanto, com certeza é uma locução adverbial composta pela preposição com e pelo nome certeza. Tem a função de advérbio e pode ser substituída, por exemplo, por certamente. Certamente esqueceram-se de telefonar. Com certeza. Não é? Pode ser substituída também por de certo. Com certeza enganaram-se no sítio. De certo enganaram-se no sítio. Ou então sem dúvida. É com certeza um engano. É sem dúvida um engano. Mas juntar as duas palavras não existe. Outro erro comum. E este é um erro comum no meio jornalístico, quando ouvimos pessoas letradas a falar, raramente acertam na conjugação deste verbo. Jornalistas, pessoas com algum grau de cultura, conjugam quase sempre erradamente este verbo. Então o verbo intervir no pretérito perfeito, portanto no passado, na terceira pessoa do singular, as pessoas dizem sempre ele interviu a horas, ele interviu muito bem, ele chegou, ele interviu dizendo que está errado, o correto é interveio. Ele interveio. E se agora vos parece chocante estar a dizer interviu, hão de prestar atenção a situações, sobretudo no telejornal, em documentários, em notícias, em reportagens, e vão ver a quantidade de vezes que este verbo é maltratado. O verbo intervir segue a conjugação do verbo vir. Como eu conjugo o verbo vir, eu vou conjugar o verbo intervir.
é só colocar inter antes. Portanto, eu não digo ele... Se eu quiser dizer ele veio ontem à minha casa, eu não digo ele viu ontem a minha casa. Então, ele veio ontem à minha casa e interveio para dizer que estava tudo muito bonito, por exemplo. Portanto, o verbo intervir segue a conjugação do verbo vir e para o verbo vir a forma correta é ele veio e não ele viu. Então é ele interveio e não ele interviu. Eu intervim e não eu intervi. Tu intervieste e não tu interviste. Certo? Exemplos. O professor interviu na discussão. Não, o professor interveio. Tu intervieste para resolver o problema. Eu intervim na discussão. Eles intervieram na discussão. E há uma outra situação que é o particípio passado deste verbo. Eu gostava que ele tivesse intervido mais a tempo, mais vezes. Não é intervido, é intervindo. Porque o particípio passado do verbo vir é ele tem vindo frequentemente à minha casa. Então, se ele tem vindo, eu tenho que dizer ele tem intervindo sucessivamente para nos alertar para o problema X. Certo? Este verbo, coitadinho, é muito maltratado. E depois também há outros exemplos que até servem para fazer piadas nas redes sociais, que são estas formas erradas de dizer este meme é para ti, que escreves você com cedilha e vives numa casa germinada, não é? É engraçado e ainda bem que consideram engraçado, é porque estão cientes do erro. E cada vez que escreves fizeste, neste caso é fizeste, eu sangro do olho bom, porque fizeste é o verbo fazer no pretérito perfeito, sem hífen. Não é fizeste, mas é fizeste, tudo junto. E cada vez que dizes hades, diz aqui esta publicação engraçada que o Camões foge dos Jerónimos e tenta afogar-se no Tejo, porque é has de e não hades. Pronto, foram assim alguns erros frequentes na língua portuguesa que eu escolhi assim a dedo e que espero que vos façam refletir um bocadinho na forma como às vezes maltratamos aquilo que é tão nosso, que é a nossa língua. Até breve.